dia 29/11, às 17h30, nós temos a colheita do ciclo de Marte e Mercúrio. É o auge desse ciclo que começou lá em 2021, envolvendo comunicação, trocas, pensamentos, ideias e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos falar um pouco mais sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem 1 minuto de cada capítulo para você navegar com mais facilidade pelo vídeo se não quiser assistir tudo. Compartilhe também com os amigos, com quem vocês acharem que se interessa por essa mensagem, porque o canal é independente e quanto mais pessoas tiver acesso, melhor. E o ciclo de Mercúrio e Marte, lembrando que Mercúrio representa a mente, o pensamento, a comunicação, escrita, viagens curtas, vizinhanças, entornos, estudos básicos, comércio, a mídia de uma certa forma, e o Marte é aquela força guerreira que vocês já me ouviram falar, né? Ele energiza tudo, ele é o que realiza as vontades do Sol. E quando os dois se unem, a gente tem a energização dos temas da mente. A mente fica muito mais agitada, os pensamentos funcionam com mais velocidade, às vezes a gente tem até dificuldade de processar tudo isso. Então é por isso que é importante prestar atenção como esse ciclo vai acontecer, como esse auge vai acontecer e o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entender para manifestar essas energias de forma mais adequada possível, conforme vocês vão ver na mandala. Como o Marte está muito relacionado ao trabalho, porque como eu falei, ele é a força de realização, então no nosso mundo, na nossa sociedade, o trabalho é basicamente a maneira que a gente tem de alcançar nossos objetivos. Ele mexe muito com isso. Então a colheita também pode vir nesse sentido, né? Não só de ideias, mas de como a gente agiu em relação a essas ideias. Não adianta só pensar, porque a gente está falando do Marte, então a gente está falando de ações concretas, aquele impulso que a gente teve para realizar, para colocar os objetivos em movimento. E como eu falei, esse ciclo iniciou lá em 2021. Para ser mais exato, no dia 10/11 de 2021, teve a conjunção de Marte e Mercúrio. A primeira quadratura crescente, ou seja, o momento que essa energia começou a desenvolver, só foi acontecer no dia 26/7 de 2022. Tem um período maior, devido às retrogradações, devido à movimentação, só foram se encontrar em um aspecto exato de quadratura nessa data. Agora a colheita chega no dia 29/11 e a gente tem ainda o tempo para fazer aquilo que ainda não foi realizado, implementar as medidas necessárias para ter os resultados. A gente tem até o dia 17/3 de 2023, quando iniciam as finalizações. Lembrando que quando se iniciam as finalizações, não quer dizer que a gente não possa mais fazer as coisas que o prazo passou. Nunca existe isso. Quer dizer que para a gente alcançar os resultados pode ser um pouco mais trabalhoso, pode necessitar empregar um pouco mais de energia. Então essa finalização que começa no dia 17 só termina no dia 29 de outubro de 2023. Então, portanto, um ciclo entre esses dois de quase 2 anos, né? Vai ser um momento ali que inicia um novo ciclo e a gente vai ter a finalização do ciclo atual. Então, essas são as datas que a gente tem que aproveitar, né? Usar aí refazer as reflexões de acordo com o que eu vou falar das energias da mandala, mas ver também na sua vida, né? Voltar aí nas agendas, nos cadernos, procurar as datas e entender melhor como foi esse ciclo. Na astrologia, tudo é questão de ciclos, né? Vocês já devem ter percebido que sempre que eu falo de aspectos, eu falo dos ciclos em que esses planetas estão em relação a um ou outro. Sempre é um ciclo similar ao da Lua, né? A grande inspiração vem da Lua. A fase nova, a fase quarto crescente, cheia, quarto minguante e de novo a fase nova. Então, basicamente, esse é o movimento que acontece entre os planetas e é por isso que eu sempre falo de datas e a gente precisa prestar atenção nessas datas para entender melhor como que vão ser as manifestações dessas energias na nossa vida e
também se a gente pudesse saber no mapa onde estão os signos, em que estão acontecendo os aspectos, né, para a gente conseguir entender também quais são as casas, ou seja, as áreas da vida que vão ser impactadas por aquelas energias. Mas se você não conhecer o seu mapa ainda, você pode fazer essa reflexão de acordo com o que eu estou falando. Quais são os significados das energias e como elas podem se manifestar. Vamos ver agora o recado da mandala, entender direitinho quais as energias atuantes aí nesse momento de colheita, o que a gente precisa fazer para de fato ter os benefícios aí desse ciclo. Vamos então à mandala do momento em que Marte e Mercúrio formam um aspecto de oposição no dia 29/11 às 17h30 do horário de Brasília. Lembrando que aspecto de oposição geralmente é uma tensão, né? Tende a oscilar de um lado para o outro, eu chamo até de uma gangorra, porque o planeta mais forte ou o planeta mais lento tende a puxar o planeta menor para o seu lado, ou seja, aqui a gente tem a oscilação entre Marte, que está a 19 graus retrógrado de Gêmeos, e Mercúrio a 19 graus de Sagitário. Esse Mercúrio formando ainda uma conjunção com a Vênus, que daqui a uns 2 dias também vai fazer oposição a Marte. Então é como se o Marte estivesse puxando esse Mercúrio, né, de um lado para o outro. Se o Mercúrio tenta ser, seguindo o signo aqui de Sagitário, tenta ser mais filosófico, Marte puxa ele mais para a questão ali um pouco mais rasa, né, do signo de Gêmeos, mais breve, mais rápida, e fica nesse jogo. Então a gente precisa entender esse aspecto dessa forma. Por ser uma tensão, dificilmente a gente consegue ignorar. Além disso, é também um momento de auge, né? Todo o aspecto de oposição tem um significado de colheita, que é o resultado de tudo aquilo que foi feito desde que esses planetas fizeram conjunção pela última vez. Então aqui é o ciclo, né? O momento cheio desse ciclo. Além dessa oposição, desse Marte que está retrógrado, a gente precisa rever aí os temas, né, de Marte, como a gente está agindo, como lida com a raiva, como lida com os impulsos, como faz tudo isso de acordo com o que eu falei no vídeo da retrogradação. A gente também precisa pensar na energia de Marte atuando sobre Mercúrio e como isso vai impactar nosso pensamento, a nossa comunicação, a nossa escrita em geral, o comércio, né? Porque o Marte ele vai dar uma energizada aí no Mercúrio, né? Tende a acelerar o Mercúrio, que já está passando por um signo de fogo, tende a ficar bastante acelerado, às vezes até ser um pouco complicado processar toda essa velocidade para conseguir expressar o que a gente está querendo ou manter uma linha de raciocínio, um pensamento mais adequado. Só que aí tem um seguinte, além desta oposição, desse Marte que traz também uma irritação, né, uma raiva para o Mercúrio, então a gente pode ser um dias aí que a gente está mais propenso a ficar irritado, a ter essa irritação mais mental até, né, de às vezes ficar com raiva e ter esses pensamentos acelerados, o que pode trazer uma certa irritação. Mas aí o Mercúrio faz um sextil com Saturno, né? Saturno está aqui a 19,46 e o Mercúrio 19,18. Então já há um sextil aqui, um aspecto forte, uma energia que ajuda a dar uma segurada nessa energia de Marte aqui, nessa aceleração de Marte. Então, às vezes, se a gente não conseguir processar muita informação, sentir que está impulsivo demais, está indo rápido demais, a gente pode trazer o Saturno, né? Pensar de forma mais estruturada, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tempo, indo passo a passo, seguindo etapas, tentando não atropelar as coisas e só seguir a impulsividade que Marte está sugerindo ali. Porque isso vai beneficiar também, porque o Marte traz essa energia toda para o Mercúrio, que já é um planeta muito ágil, muito rápido, ele fica desorientado, né? A gente vai sentir essa desorientação muitas vezes, expressa até na nossa comunicação, então fala alguma coisa sem pensar direito, ou simplesmente solta aquilo ali,
né? Porque está seguindo o impulso de Marte, já está indo, já está agindo, tudo muito dinâmico, envolvendo aí os signos de ar e fogo. E aí então o Saturno pode dar uma equilibrada nisso, né? Então por ser um sexto, uma energia forte, a gente consegue fazer essa ancoragem, dar essa estabilizada aí no mental, né? Às vezes vai ser necessário sentar, respirar profundamente antes de tomar as atitudes, antes de falar aquilo que você precisa falar. Não é que vai deixar de falar, não é isso. Né? Não defendo isso hora nenhuma, a gente precisa expressar tudo aquilo que a gente sente que deve, fazer de forma bem feita, e é isso que vai ser trazer esse Saturno, né? Fazer com excelência, é pensar um pouco antes, porque algumas coisas podem não estar ainda elaboradas conforme essa energia de Marte, e pode sair de qualquer jeito. E quando a gente fala as coisas de qualquer jeito, a gente vai ter o resultado que não é muitas vezes o que a gente estava querendo. E aí não adianta reclamar. Então tem toda essa energia para a gente trabalhar. O Saturno e o Marte também formam um trígono, tá vendo aqui essa linha azul? Então um aspecto fluente entre os dois. O que significa que o Saturno também dá uma segurada aí no Marte, né? Sempre que o Saturno faz aspecto, ele traz uma limitação, ele traz restrição, mesmo aspectos fluentes e fortes, como são os sextos e os trígonos, mas ele dá uma segurada porque ele é um planeta que ele não é a favor dessa coisa de só sair fazendo, né? Ele é muito focado na autorresponsabilidade, de fazer as coisas com excelência, tudo muito bem feito, para alcançar os melhores resultados, para ter a concretização, para ter a materialização das ações, né? Porque o Marte em Gêmeos, eu tinha falado isso no vídeo de quando ele ingressou em Gêmeos, ele fica muito dinâmico, mas isso faz com que ele perca o foco, que haja de qualquer maneira e que não alcance muitas vezes os objetivos. Ou faz tudo ao mesmo tempo, ou dispersa demais, mudando sempre ali o que estava fazendo, então tenta ir para um lado, não vai e acaba não alcançando. E aí o Saturno vem e fala, olha, tá, calma, vamos com calma. Vai fazer? Vai, mas vamos fazer aqui um planejamento, vamos seguir um passo a passo, vamos por etapas, sem pular, né? Sem tentar cortar caminho, essa coisa de já querer sair, fazer e já chegar no resultado. Só que, por ser um trígono, uma energia fluente, a gente precisa ativamente usar essa energia. Como que a gente vai fazer isso? Então, se você está muito na pilha de sair fazendo, de acordo com que essa corrente, nessa fluência de pensamentos que pode vir aí desse aspecto, você simplesmente senta e estrutura, né? Escreve tudo num papel, coloca ali de alguma forma que você consiga visualizar para onde você está indo, né? Que é o mais importante, de acordo com aquelas atitudes, de acordo com as ideias, de acordo com o pensamento ali que você teve, para onde você está indo e se vai alcançar os resultados que você está querendo. Então é sempre pensar qual é a intenção da minha ação, o que eu estou fazendo e se está aproximando ali da onde eu quero chegar. Assim a gente traz o Saturno. Então eu posso ancorar ele de várias formas, né? Isso é só um exemplo. Mas sempre ponderando, sempre pensando e seguindo aí as etapas de acordo com aquilo que você traçou. Planejamento não é aquela coisa que precisa ser chata, de etapas, como se fosse um projeto de engenharia ou coisa parecida, não. É você simplesmente sentar e elaborar um plano básico de ação. Eu quero alcançar determinado objetivo. Para isso eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Então pronto, traço esse plano mais básico e vou agindo de acordo. O que não pode é ter esse fluxo enorme de ideias que vão influenciar também nos relacionamentos, nas finanças, acordos, parcerias, porque a Vênus está aqui conjunta e a Vênus já está formando uma oposição também a Marte. E aí a gente precisa pensar se a forma de agir está de acordo com aquilo que a gente quer alcançar. Bom, é isso que eu vejo nessa mandala, né? Dessas energias aqui que a gente pode utilizar a nosso favor desde que a gente saiba, desde que a gente tenha consciência
e desde que a gente não seja levado aí por todas as impulsividades. Agora, uma última consideração: se você está passando por um momento que você precisa sair da inércia, talvez essa impulsividade pode te ajudar também. Nada é desperdiçado com astrologia. Então é isso, esse é o recado da mandala. Então vocês viram aí o recado, né? Tem que prestar atenção na forma de agir, nessa aceleração que vai acontecer, porque independente da questão do ciclo, há o efeito de Marte sobre Mercúrio e geralmente ele traz o Marte impulsiona, né? Ele energiza todos os planetas com quem ele faz contato e a gente tende a ficar até de certa forma desorientado com tanta energia e dificuldade de processar tudo isso. Por isso é importante analisar e pensar direitinho e aplicar aquela energia do Saturno que eu falei para vocês, com planejamento, fazendo tudo estruturado, muito bem feito, com responsabilidade acima de tudo e pensando em atingir os objetivos, em concretizar coisas, não adianta só fazer por fazer. E como eu falei lá no início, Marte está muito relacionado à questão do trabalho por ser a força que a gente utiliza para modificar a questão da materialidade para nós. Então é importante analisar lá no início, né, o que começou em relação ao trabalho. Teve alguma mudança? Teve alguma ideia que foi implementada dos negócios, porque Mercúrio também é comércio, então quando eu digo trabalho, não é só aquela questão de você ser funcionário de alguém, mas de você trabalhar efetivamente para ganhar o seu sustento, para realizar as suas vontades e desejos. Então, o trabalho não é só para quem é assalariado, não. Todos nós trabalhamos de um jeito ou de outro. Então tem que pensar quais foram as ideias, quais foram ali como foi a comunicação dessas ideias e quais foram as ações, principalmente, desde o dia 10/11 de 2021 até agora, que podem dar os frutos aí. E quando eu falo frutos, eu não estou falando necessariamente de ficar rico ou de acontecer algo magicamente, não é nada disso. Eu estou falando de ações, né, que de fato podem ter uma consequência positiva ou a falta dessas ações para que você visualize de acordo com os seus objetivos o que foi iniciado lá no dia 10/11 de 2021 que você queria alcançar. Se você agiu de acordo com esses objetivos, agora você começa a ter os resultados. Não é que já está tudo pronto, dificilmente está tudo pronto, né? A gente precisa continuar trabalhando. Porque eu falo frutos, aí as pessoas já estão aí pensando, nossa, vou ficar rico, não sei o quê. Não, não é assim. Às vezes o resultado é mais subjetivo, depende muito do mapa de cada um, mas principalmente da consciência e das atitudes, né? Porque é assim que vai modificar e é assim que vai garantir que algo de fato aconteça. E eu falei também dessa parte das trocas, né? Porque o Mercúrio mexe muito com isso, né? Ele representa o comércio, então todos os negócios que são realizados, os contratos, né? Tudo isso tem a energia de Mercúrio e tudo isso também está envolvido com esse Marte. Às vezes foi um momento que deu aquele impulso, você fechou algum contrato ou fechou uma parceria, né? Fez alguma troca. Lembrando que era um momento delicado que a gente estava vivendo porque o confinamento tinha praticamente acabado, então muita coisa estava ainda em recuperação e essa energia pode ter sido o gás ali para impulsionar tudo isso e agora começa a mostrar aí os resultados, né? A vir à tona, a ter uma maior clareza das atitudes que foram tomadas em relação aos objetivos e o que precisa ser mantido ou aprimorado ou colocado ainda mais intensidade para dar os resultados que vocês estão querendo. É esse tipo de reflexão que dá para fazer com essa questão dos ciclos e das energias. Não é que magicamente as coisas acontecem. De acordo com a nossa escolha, de acordo com as nossas atitudes e ações, a gente tem uns resultados. E é isso que precisa ser pensado. Porque senão as pessoas vão achar, então eu não preciso fazer nada, é só cruzar os braços e saber que o Marte e o Mercúrio vão fazer não sei o que ali de um aspecto que eu não entendi, uma coisa que eu não entendi, então tá tudo certo, vai dar tudo certo para mim. Não, depende sempre da consciência e
principalmente da atitude. Então pensem aí, se for um novo emprego, se for uma ideia ali de um produto, né? Para quem tem empresas, tudo isso pode ser visto também. Alguma ideia que foi implementada, que agora está dando os frutos, né? Como eu falei, o momento de recuperação que a gente passou ali na nossa sociedade. Então pode ser que tudo isso venha à tona a partir de agora, mas depende sempre de como foi e de como vai se seguir a partir de agora até o dia 17/3. E veja o mapa de vocês, né? Porque tudo isso aqui faz mais sentido se vocês conhecerem o mapa. Para quem não puder fazer consulta ou fazer um mapa comigo, faz pela internet, tem vários sites para pelo menos começar a entender essas energias e conseguir usar isso com mais objetividade, porque senão fica só no papo, é só intelectual, é só legal. E não é bem o objetivo aqui. O objetivo, como diz o nome do próprio canal, é trazer maior liberdade a partir do entendimento dessas energias para que a gente consiga movimentar os nossos desejos, as nossas ambições, alcançar os nossos objetivos. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros, o link para quem quiser fazer um mapa comigo, ou consultas, ou análise de temas específicos, pode me chamar no WhatsApp, a gente troca uma ideia para ajudar vocês no que for possível, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.